Você que se descobriu diabético agora, certamente sentiu um grande receio, uma grande frustração e até um certo desespero. E é muito comum, neste momento, uma enxurrada de informações, uma enxurrada de pessoas que te dizem milhões de coisas, que é bom e o que não é bom, e o que você deve e o que não deve fazer. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês os achismos que grande parte dos pacientes meus de diagnóstico inicial trazem para o consultório. A ideia de que o diabético deve cortar todos os carboidratos, ou por outro lado, a ideia de que o diabético é só trocar tudo que tem por integral e tá resolvido, não é verdade. Primeiro, todos os carboidratos não devem ser cortados. O carboidrato não é o grande vilão, ele deve só ser usado de maneira consciente, com a qualidade adequada, suspender carboidratos simples desnecessários, trocar por carboidratos complexos, de absorção mais lenta, que fazem com que a elevação da glicose no sangue seja numa velocidade mais lenta, o que vai facilitar o controle glicêmico. Por isso, é interessante que você passe por uma avaliação adequada de um nutricionista, ou do seu endocrinologista, ou do seu médico de confiança, que saiba te orientar com as informações corretas. Não comece a fazer as coisas erradas, que pode ser pior. As frutas não devem ser suspensas e cortadas 100% nos diabéticos. É um desespero grande deles quando vem em consulta, querendo saber quais frutas podem e quais frutas não podem. As frutas podem todas, mas devem ser ingeridas com moderação. Optar para as frutas in natura, de preferência ao suco de fruta. Realmente, o suco de fruta fica um concentrado de frutose que não é adequado para esses pacientes. Opte pela quantidade adequada. Aquelas frutas que podem ser ingeridas com a casca propiciam uma velocidade mais lenta de absorção e assim uma variação da glicose menor. Passe por uma orientação adequada por um nutricionista ou seu médico endocrinologista para que ele possa te indicar quais as quantidades mais adequadas e qual o momento mais adequado para você ingerir as frutas, mas não suspendê-las diretamente. Frituras, gorduras, óleo, essas dicas que o paciente diabético logo de cara recebe de terceiros, geralmente tentando ajudar, mas não trazendo uma orientação adequada para o seu caso, não são proibidos para os pacientes diabéticos. As gorduras, frituras, a carne vermelha não interferem no índice, no valor da glicose. Pelo contrário, as proteínas, se escolhidas de maneira adequada, promovem um maior intervalo de saciedade e podem ser uma boa estratégia para pacientes não abusarem dos carboidratos. É claro, alguns pacientes diabéticos têm associadas dislipidemias, alterações no triglicérides, diretamente relacionadas ao diabetes descompensado e do colesterol. E aí sim, essa restrição pode se fazer verdadeira, mas isso não é por causa do diabetes, é por outro caso. Não existe restrição de carne vermelha ao paciente diabético por ele ser diabético. A carne, as proteínas em geral, peixe, frango e ovo, são uma estratégia interessante no paciente diabético para que ele consiga ter saciedade, ou seja, reduzir o seu apetite e não usar o carboidrato como estratégia de alimentação o tempo todo. É claro, muitos pacientes diabéticos têm associado não só o distúrbio glicêmico do metabolismo dos carboidratos, que é o que acontece no diabetes. Muitos deles têm associado a dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Aí sim, nesses casos, por causa deste outro problema e não do diabetes em si, deveremos fazer uma restrição. A insulina não pode ser vista como fonte de ameaça e de castigo ao paciente que não está conseguindo seguir aquilo que foi orientado anteriormente. Ela tem momento adequado e situação adequada para ser prescrita, e quando for necessário, não pode ser levada como um castigo ou como uma ameaça para que as coisas sejam feitas da maneira correta. O uso da insulina só é mais uma estratégia quando as medicações e o planejamento alimentar não são mais capazes do controle
da maneira adequada para evitar complicações crônicas do diabetes. A insulina não vai fazer com que você morra mais cedo, assim como a ideia de alguns pacientes que ficam desesperados quando ela é prescrita. Pelo contrário, se a insulina for capaz de levar você a ter um controle melhor, sua sobrevida, sua qualidade de vida, sua disposição e o seu risco de complicações crônicas oriundos do diabetes vai reduzir. Não adianta ficar protelando esse momento por conta desse medo. Tire esse medo, ele não existe. É muito comum o paciente falar, mas doutora, eu tô com esse açúcar nesse nível, com a glicose nesse nível e não sinto nada. Realmente, a hipoglicemia, só quando muito elevada, traz alguns sintomas que às vezes muito subjetivos. O paciente, por não sentir nada, às vezes protela o tratamento, às vezes negligencia a alimentação, às vezes negligencia a sua saúde e só vai se cuidar naquele momento que as complicações acontecerem e assim estaremos correndo apenas atrás de prejuízo. Eles têm muito mais medo da hipoglicemia, que traz sintomas, do que da hiperglicemia. Porém, a hiperglicemia, mesmo que assintomática, crônica e a longo prazo, é devastadora. Alguns pacientes têm a ideia de que só devem tomar remédio, comprimido ou a insulina se fizerem o teste da ponta de dedo e ele estiver alterado e elevado, e assim o fazem da sua cabeça. O ideal no tratamento de um paciente diabético é não permitir que essa glicose se eleva. Toda vez que a glicose se eleva, algum pequeno dano já vem sendo causado ao seu organismo. Não espere a glicose se aumentar para tomar uma atitude. Faça um controle para que ela não aumente. Não adianta nada e não existe esse tipo de tratamento. Subiu a glicose, tomei meu comprimido. Ela pode até abaixar, mas nessa subida o dano já foi feito.